em quem podemos confiar, senão no Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele. É por ele que nós estamos aqui nesta noite. É por causa dele que nós estamos de pé. É por causa dele que nós estamos aqui louvando a ele, ó Deus. Neste lugar, ó Pai, com poucos recursos ainda, mas com o coração aberto, com o coração desejoso de ver a sua palavra sendo ministrada, de ver o teu reino sendo implantado aqui neste território, Pai. Te pedimos, Deus, abençoa cada uma das vidas que aqui estão. Abençoa, ó Pai, cada uma das pessoas que vão estar assistindo essa ministração pela internet. Que essa ministração, que esta palavra, ela possa atingir, ó Pai, os confins da terra, Senhor. Que esta palavra, ela possa chegar exatamente na vida que precisa desta palavra nessa noite. Eu tenho certeza, ó Pai, que esta palavra, ela é especial para alguém. Talvez nós nunca saberemos para quem foi essa palavra, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe. Nós fizemos a nossa parte, nós oramos, nós estudamos, preparamos esse esboço, mas agora nós dependemos do Teu Espírito Santo para que ela possa chegar nos corações, para que ela possa chegar no alvo, no objetivo daquela pessoa que precisa ser alcançada. Usa, Deus, a minha vida. Eu me coloco totalmente à Tua disposição nesta noite. Que a partir desse momento, nenhuma palavra mais saia de mim, saia do homem, ó Deus. Mas que tudo aquilo que eu for falar a partir de agora, seja o Teu Espírito Santo, usando a minha vida, usando a minha voz, usando a minha boca. Eu me coloco totalmente à Tua disposição, Senhor, para que o Senhor me use. Abençoa, Pai, essa palavra. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Bem, estamos voltando de alguns dias de viagem, uns dias de descanso. Uma semana abençoada por Deus, onde podemos descansar bastante, podemos passear, podemos ver pessoas novas, lugares novos. E Deus esteve conosco tanto na ida quanto na volta. Deus guardou a nossa viagem, Deus guardou a nossa casa enquanto nós estávamos fora, guardou o nosso patrimônio, guardou a vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então não há maior motivo de se alegrar do que este. Bem, essa semana, enquanto nós estávamos viajando, eu recebi uma notícia muito triste que envolve a nossa cidade mais uma vez, né? A nossa cidade, alguns anos atrás, ficou marcada por situações como essa, e nessa semana, essa de certa forma, catástrofe, ela voltou a nos rondar. Eu estava no hotel e eu fui dar uma olhada no celular e eu vi que uma pessoa, um homem, um rapaz, ele escalou uma torre de telefonia no centro da cidade. E depois eu acabei vendo o vídeo, algumas pessoas filmaram o vídeo. E esse homem, ele escala uma torre daquela de telefonia e ele chega lá no alto e ele fica pendurado pela torre, como se estivesse balançando, se pendurando. E aí, daqui a pouco, ele solta
as suas mãos. E aí ele cai lá de cima, e aí o vídeo captura o momento da queda dele no chão, vocês conseguem escutar o barulho dele batendo no chão. E depois ainda mostrou ele deitado no chão lá, um rapaz que deve ter aí, eu chuto, entre uns 25, 35 anos mais ou menos. Estava de calça jeans, de tênis, sem camisa, muitas tatuagens no peito, rapaz de barba. Eu posso, de repente, me equivocar, mas aparentemente, ao que tudo indica, ou era uma pessoa usuária de drogas, ou era uma pessoa com algum tipo de problema, né? E segundo o que eu vi, o bombeiro foi acionado prontamente, mas quando o bombeiro chegou no local, ele já estava morto, né? Não tiveram tempo de fazer nada por esta vida. E por conta disso, eu queria trazer uma palavra, porque nós não sabemos como se encontrava esse homem, o que levou ele a cometer, né, esse suicídio, tirar a sua própria vida. O versículo que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje encontra-se em Mateus, no capítulo 11, verso 28. E o tema que eu escolhi para esta ministração é: em Cristo há esperança. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outra versão, você vai ver: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a vocês. Amém? Bem, o suicídio, ele é um problema muito complexo e é algo que é multifatorial. Existem diversos fatores que podem induzir uma pessoa a tirar a sua própria vida. Pesquisando sobre o assunto, eu consegui levantar que existem 3 motivos principais que levam a pessoa a cometer esse ato. Dentre os motivos que levam a pessoa a fazer isso, o primeiro deles são os transtornos mentais. E isso envolve depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e outros problemas psicológicos que podem levar a um sofrimento intenso e a um sentimento de desesperança. Então esse foi o primeiro, é apontado como o primeiro motivo. O segundo motivo são situações extremas de sofrimento. Perdas significativas, como a morte de um conhecido, de um parente, de um filho, esposa, problemas financeiros graves, abuso ou violência, ou crises emocionais podem levar uma pessoa a se sentir sem saída. A pessoa que comete o ato do suicídio, ela entra numa rota de sofrimento e dor, da qual ela sente que ela não vai ter mais solução para aquela dor e para aquele sofrimento. E aquela dor, aquele sofrimento é algo tão forte que envolve a vida dela e que ela quer sair daquilo. E ela quer ter um fim, porque ela não quer continuar sofrendo aquela dor, passando por sofrimento que ela está passando. E aí chega ao ponto da qual ela decide que a melhor solução
para ela é tirar a própria vida. E que isso seria a solução para o fim dos seus problemas. Só que, infelizmente, isso é uma mentira. Isso não é um fim. Se formos olhar do ponto de vista espiritual, é aí que o sofrimento começa. Nada do que você possa passar aqui na terra, por pior que seja, é pior do que o destino para quem tira a própria. Não há uma religião sequer que fala que as pessoas que sofrem, ou as pessoas que cometem o suicídio, vão para um lugar melhor. Nenhuma religião fala isso. Não é apenas o cristianismo. O terceiro motivo apontado para a causa desse ato é o isolamento e a falta de suporte. A solidão, a sensação de não ter apoio emocional ou social e o afastamento de amigos e familiares podem aumentar o risco de pensamentos suicidas. Quando analisamos esses três motivos que os estudos apontaram, nós conseguimos entender ou conseguimos afunilar isso para, na realidade, dois motivos. O primeiro deles é a desesperança, que na realidade é você se sentir sem saída. Então, de dois motivos, gera um só. E o segundo, a falta de apoio emocional. Diante dessa realidade tão dolorosa, precisamos nos perguntar, mas o que a Bíblia nos ensina sobre o valor da vida e a esperança que nós temos em Deus? Bem, a primeira coisa que a Bíblia, ela nos ensina e ela nos orienta é que existe um inimigo das nossas almas. A Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. E ele não brinca de ser diabo. E ele procura fazer a função dele muito bem feita. E ele se esforça para isso. João 10:10 fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Só que no mesmo versículo está falando assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Frase de Jesus. Então, do mesmo versículo, Jesus fala quais são as funções do inimigo da nossa alma. E por outro lado, ele fala quem é ele, quem é Jesus. A gente precisa aprender que Satanás ele utiliza diversas estratégias para atacar aquelas pessoas que estão vulneráveis. E existem três maneiras principais que ele utiliza para atacar a vida de uma pessoa. A primeira delas, o inimigo, ele implanta mentiras na mente. Essa é a primeira estratégia de Satanás. Ele implanta mentiras na mente das pessoas. João 8, no verso 44, fala assim: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então o diabo, mais do que ninguém, ele sabe como contar uma mentira. O diabo, como ninguém, ele sabe como ele faz para te convencer de uma mentira. Ele sabe quais são as prerrogativas que ele levanta diante de você para que faça com que você acredite que aquilo é uma verdade. Entre as mentiras que ele conta para
ele pode contar para você ou para as pessoas é: primeira, ninguém se importa comigo. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já pensou ou se isso já lhe veio à mente. Você parar consigo mesmo e refletindo e de repente você pensar: poxa, ninguém se importa comigo. Isso é uma mentira do diabo. A segunda mentira que o diabo ele é expert em implantar na mente das pessoas é: a minha vida não tem propósito nenhum. Quantas pessoas não estão, de repente, nessa noite, estão assistindo essa ministração pela internet e estão pensando exatamente isso? A minha vida não tem propósito nenhum. Que propósito tenho eu nessa vida? Eu vim nessa terra para fazer o quê? A terceira mentira contada pelo diabo é: eu nunca vou conseguir sair desta situação. É a terceira mentira que ele mais utiliza na vida das pessoas que estão em momentos de vulnerabilidade. Ele vai na mente das pessoas e ele implanta esta mentira, fazendo com que a pessoa entre em completo desespero e ela começa a acreditar nesta mentira, ela começa a olhar para as situações adversas da vida dela e ela começa a pensar: eu não tenho para onde sair, eu não tenho para onde ir, eu não vou conseguir sair dessa situação mais. Essas mentiras, elas geram desespero e elas acabam gerando o isolamento na vida das pessoas, fazendo com que elas se afastem, primeiro, da verdade e segundo, de Deus. Já reparou que uma pessoa, quando ela está nesse momento de fragilidade, quando o inimigo tem atacado a sua mente com essas mentiras, a última coisa que essa pessoa procura é por Deus? Ela procura tudo na vida. Mas ela não pensa em passar na rua, entrar na primeira igreja que ela vê e pedir socorro. A segunda ferramenta que o inimigo usa para levar a dor para as pessoas, ao desespero, é a dor. A dor é algo que Satanás ele utiliza sobre a vida das pessoas. Em Jó, no capítulo 2, nos versos 7 até o verso 9, diz assim: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Só para vocês terem noção, a Bíblia fala que essas feridas que Jó recebeu, elas coçavam tanto ao ponto de Jó pegar pedaços de cacos de telha para se coçar. Ele se coçava com pedaços de caco de telha. Imagina como que não ficou a pele de Jó. E então a sua mulher lhe disse: ainda retens a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O sofrimento extremo, ele pode levar a pessoa a perder a esperança. Pessoas que enfrentam por problemas de saúde. Existem pessoas que estão doentes com tumores, que elas sofrem tanto, elas passam tanta dor, que elas começam a pensar que a melhor coisa para elas é que elas morram. Nós temos um amigo, um conhecido nosso, que encontramos com ele esses dias, e ele era um cara que sempre foi muito ativo, andava de bicicleta, fazia caravanas de bicicleta para longe, era um cara que procurava se exercitar. E ele teve uma doença, ele teve um tumor numa membrana do coração. E esse tumor é algo raro
Não existe tumor no coração. O coração é o único órgão que não pega tumor. Mas ele pegou numa membrana que envolve o coração. É algo muito raro. E esse homem ele ficou internado na UTI durante meses. E ele, quando nós nos encontramos com ele, que nós podemos conversar com ele, ele falou para a gente assim: você sabe o que é você passar 24 horas com dor no seu corpo inteiro? Ele falou assim: eu tinha dor no meu corpo inteiro e eu fiquei assim por meses. E a sensação, o desejo, aquilo que me vinha à cabeça, que a melhor coisa que tinha para mim naquele momento é que eu morresse. Porque era muita dor e ele não estava aguentando de tanta dor. Você vê que o diabo ele se aproveita da dor das pessoas, aproveita que ela está ali num ponto vulnerável, que ela está sofrendo, para poder ir lá e implantar a mentira na mente delas. Uma outra estratégia que o diabo utiliza na vida das pessoas é, ele usa ou ele leva as pessoas ao isolamento. 1 de Pedro, capítulo 5, 8, diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Um leão, ele é um animal que sempre ataca aqueles que estão afastados do grupo. E aí eu fui procurar pesquisar um pouco mais sobre a estratégia de caça que o leão utiliza. E eu entendi que os leões, eles são conhecidos como caçadores habilidosos e estratégicos. A sua forma de ataque revela táticas que também podem ser aplicadas na nossa vida espiritual. O leão, ele não ataca de qualquer maneira. Ao contrário, o leão, ele segue um processo bem definido para garantir que a sua presa não tenha chances de escapar. O primeiro passo do ataque, da estratégia de ataque dos leões é, primeira coisa, o leão ele escolhe a sua presa. Então ele observa a sua presa de maneira muito cuidadosa. Antes de atacar, ele não sai por aí perseguindo qualquer animal de maneira aleatória. Primeiro ele observa todo o rebanho. Ele olha com calma o rebanho. E ele observa quem são, do meio do rebanho, aquelas pessoas que são aqueles animais, aquela presa, que está mais vulnerável para ele. Então ele olha para aqueles, primeiro, que estão fracos ou doentes, pois esses não têm força para resistir. Depois o leão, ele olha para aqueles que estão afastados do grupo, porque isso se torna alvos fáceis. E terceiro, ele ataca aqueles que estão desatentos, que não percebem o perigo se aproximando. Da mesma forma, Satanás ele observa atentamente aqueles que estão espiritualmente fracos, que estão desanimados, que estão isolados do meio da congregação. A segunda estratégia do leão é a separação. Depois de escolher muito bem a presa que vai ser atacada, o leão ele não ataca imediatamente. Ao invés disso, ele usa a sua alcateia com táticas para afastar aquela presa do grupo, conduzindo até um território onde ela estará sozinha e indefesa. Algumas estratégias incluem criar pânico para dispersar o rebanho. O que eles fazem? Eles pegam lá um grupo de leões e eles atacam ele vem vários de uma vez só e saem correndo na direção da sua presa.
E aí o que a presa faz? Cada um corre, um grupo corre de uma maneira conjunta, e eles ficam de olho para ver aquele que vai se dispersar do bando. E aquele que se dispersa do bando, que se afasta do grupo, é esse que eles vão atacar. E aí depois eles cercam essa vítima para ter certeza que ela esteja sem saída. O inimigo ele faz a mesma coisa espiritualmente com a vida das pessoas. Ele não semeia o medo, a confusão e mentiras para afastar as pessoas da comunhão e da presença de Deus. Ele faz com que as pessoas pensem que elas não têm importância para ninguém, que ninguém se importa com elas. E que na vida delas não há solução e que Deus as abandonou. E terceiro, o ataque final, o golpe mortal. Quando a presa então está sozinha e sem forças e sem ninguém para defendê-la, então o leão ele dá o golpe final. Ele pula sobre a presa, geralmente mirando no seu pescoço, para sufocá-la e impedir a sua fuga. Assim também é o inimigo. Depois de enfraquecer a pessoa com mentiras e isolamento, ele lança ataques mais destrutivos, pensamentos de desespero, de condenação e de falta de amor. Mas precisamos conhecer a verdade. E Deus nos oferece essa verdade por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus, ele pode trazer a restauração para todo aquele que está sofrendo. Em Cristo há esperança. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Enquanto o inimigo tenta destruir, Jesus oferece vida, um novo começo. Ele te oferece paz, ele te oferece restauração. Somente Jesus pode destruir as mentiras do inimigo através da verdade. João 8, verso 32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O diabo ele tenta implantar mentiras como: você não tem valor, ninguém se importa com você, Deus não te ama. Mas Jesus, ele nos traz a verdade. Primeiro, você é amado por Deus. Romanos 8, verso 38 e 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe nada no mundo, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem por debaixo das águas, que seja capaz de tirar o amor de Deus que Ele tem pela sua vida. O amor de Deus, ele é algo tão grande e tão precioso que Ele foi capaz de entregar o seu único filho para morrer numa cruz pela sua vida. Porque Ele te ama. Porque Ele ama você. Indiferente de quem você seja. Segundo, você tem valor. Salmo 134, verso 14, diz assim: eu te louvo, porque me fizestes de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas.
E eu sei muito bem, você tem valor. O teu valor, não existe nada nessa terra que possa ser comparado ao valor que você tem diante de Deus. Porque foi Deus que fez a sua vida. Deus te fez exatamente do jeito que você é. Com cabelo grande, com cabelo curto, alto, baixo, branco, pardo, negro, amarelo, azul, vermelho, seja a cor que você tem. Foi Deus que te fez assim. Você é a perfeição dos olhos de Deus. Eu sempre costumo falar isso, às vezes entramos em alguns assuntos polêmicos, e eu sempre rebato e falo que em determinadas situações eu não posso concordar, porque se eu for concordar, eu tenho que admitir que Deus errou. E Deus nunca erra. Deus te fez assim. Ele te ama. Você tem valor. Terceiro, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Você não veio aqui na terra de passeio. Você não veio aqui apenas para fazer peso sobre a terra, pagar imposto, consumir água. Deus tem um propósito na sua vida. Jeremias, capítulo 29, verso 11, fala assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, Deus tem planos para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida. Sonho de te fazer prosperar. Sonho de te fazer crescer. De te fazer avançar nessa terra. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, as mentiras do diabo, elas perdem a sua força. Repara que apenas com passagens bíblicas a gente desmascara todas as mentiras que o diabo lança na nossa mente. Precisamos entender que Jesus, ele transforma a dor em propósito. Se você está passando por dor, se você está passando por alguma situação difícil na sua vida, saiba que Jesus, que Deus tem um propósito na sua dor. Romanos 8, verso 28, diz assim: sabemos que Deus, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Jesus, ele não apenas cura a nossa dor, mas ele a usa para algo muito maior. Saiba que se você hoje está sofrendo, Deus, ele vai usar a sua dor, ele vai usar o seu sofrimento para que através disso você possa ajudar muitas e muitas vidas que no futuro vão precisar de você. A sua dor não é à toa. A sua dor é apenas uma escola para que você possa aprender e que desta maneira você ajude muitas e muitas vidas. Eu vou usar o exemplo, infelizmente eu vou usar o exemplo da Neide aqui. A Neide, em determinado momento da vida dela, ela passou por uma situação que ninguém imagina. Ela chega em casa, encontra até então o seu marido caído na sala, morto. Havia tirado a sua própria vida. Ela com 2 crianças pequenas. Se a gente parar para pensar, se colocar na vida dela naquele momento, na mente dela, o que passou pela cabeça dela? Tenho 2 filhos pequenos. E agora, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da vida dos meus filhos? Aonde que ela imaginou que Deus iria utilizar toda aquela história, toda aquela notícia ruim, toda aquela catástrofe naquela família,
para mudar a vida dela. E hoje ela é exemplo. Hoje ela é uma pastora. Ela esteve em São Paulo esses dias e ela pôde contar um pouco da sua história. E muitas pessoas que estavam ali, que conheciam ela já há alguns anos, não sabiam daquilo que ela havia passado. E muitas pessoas depois procuraram ela e vieram conversar com ela. Ou seja, às vezes nós passamos por situações que aos nossos olhos podem parecer terríveis. Mas Deus tem um propósito. A gente só precisa tentar entender, orar e pedir para que Deus nos ajude a superar este propósito. Que a gente possa aprender com esse problema. Para que depois a gente possa ajudar muitas vidas. Porque imagine que se você está passando por um problema, imagine se ninguém nunca tivesse passado pelo mesmo problema que você está passando. Como que alguém ia poder te ajudar? Como que alguém ia poder estender as mãos para você e ia falar para você, vem cá, minha amiga, eu já passei por essa situação. E eu saí dessa situação fazendo isso, isso, isso e isso. Foi isso que me tirou desses problemas. Quando eu casei com a Neide, quando eu fui morar com ela ainda estava por um processo, passando por acompanhamento médico, tomando medicação para conseguir dormir, porque ela tinha alucinações, ela tinha sonhos. E mesmo a medicação não estava ajudando ela. E somente em Jesus, quando ela conheceu a Jesus, quando ela teve a oportunidade de abrir o seu coração e de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, tudo aquilo que ela tinha acabou. E ela pôde ver o seu filho, ela pôde ver a sua filha aceitando a Jesus, e hoje estão todos na igreja, servindo ao Senhor. Mas e se não tivesse acontecido isso na vida dela? Onde eles estariam hoje? Onde ela estaria hoje? Será que ela estaria na igreja? Será que os seus filhos estariam na igreja? Jesus não apenas cura a nossa dor, mas Ele a usa para algo maior. Muitas pessoas na Bíblia sofreram dores profundas e encontraram propósito ajudando outras pessoas. José do Egito foi traído, vendido pelos seus irmãos, mas Deus transformou a sua dor em um propósito muito maior. José se tornou governador do Egito. Davi passou por crises e perseguições, mas se tornou um dos maiores reis da história de Israel. Sua dor não é o fim. Em Cristo, a sua dor ela pode se transformar um testemunho de vitória. Terceiro, Jesus restaura a sua comunhão, seu pertencimento. Salmo 68, verso 6, diz assim: Deus faz que o solitário more em família. Esse é o projeto de Deus, que você more numa família chamada igreja, ao lado dos seus irmãos. Muitas pessoas que sofrem e se sentem sozinhas, isoladas, mas saiba que Cristo a chama para que você possa pertencer a uma família chamada família de Deus. A igreja é um lugar onde as pessoas são acolhidas e amadas. A igreja é um lugar onde estão os fracos, que recebem força e apoio. E na igreja, ninguém precisa caminhar sozinho. Você sempre vai ter um companheiro ao seu lado para estar com você. Jesus não nos chamou para andarmos sozinhos, mas para vivermos em comunhão e apoio mútuo uns aos outros. Salmo 34, verso 14,
diz assim: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Concluindo, neste momento, eu quero te convidar a refletir. Onde está a sua esperança? Fique de pé, por favor. Talvez você tenha chegado aqui esta noite. Talvez você estava aí correndo pelas redes sociais. E aí você visualizou lá o íconezinho vermelho, indicando que uma live estava em andamento. De repente você resolveu parar para assistir e nos acompanhou até agora. Talvez você esteja se sentindo cansado, sobrecarregado, com o coração aflito. Talvez você esteja enfrentando batalhas que ninguém mais vê, carregando dores que parecem insuportáveis. Mas ouça o que o Senhor está dizendo a você nesta noite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está aqui, neste lugar. O mesmo Cristo que restaurou essas vidas, que deu um novo começo àqueles que já estavam perdidos. Hoje também Ele te chama para receber uma nova esperança. O inimigo tentou roubar a sua paz, tentou encher a sua mente com mentiras, tentou te isolar, mas o Espírito Santo está se movendo agora para quebrar estas cadeias. A depressão não tem a última palavra. A dor, ela não define quem você é. A morte não é a única saída, porque a vida em Cristo, aonde há trevas, a luz de Deus brilha. Aonde há dor, Ele traz cura. Aonde há morte, Ele traz ressurreição. Se você nesta noite precisa desse renovo, eu te convido, venha para os braços do Pai. O altar de Deus está aberto nesta noite e eu quero orar por você. Não saia daqui carregando o mesmo fardo que você está carregando até hoje. Deixe Jesus te restaurar. O Espírito Santo está tocando em corações agora, neste momento. Receba você aí, aonde você está, o amor, a paz, a restauração que somente Ele pode te dar. A esperança em Cristo, a vida em Cristo. E hoje é um novo dia. Hoje é o dia que Deus marcou no calendário dele para que fosse o dia do seu recomeço. Eu quero orar pela sua vida. Aí onde você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, eu queria te convidar para você fechar os seus olhos. Eu queria que você soubesse que o Espírito Santo de Deus, ele está aí, do seu lado, pronto para te ajudar, pronto para mudar a sua vida, pronto para mudar a tua história. Ele só precisa de um sim seu. Ele só precisa que você diga sim para ele. Sim, eu te aceito. Sim, eu quero uma mudança na minha vida. Sim, eu preciso de ajuda. Faça comigo essa oração, onde você está.
Senhor, meu Deus, eu não sei como eu cheguei até aqui, até o lugar, até o momento onde eu estou. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está olhando por mim, que o Senhor está me ouvindo neste momento. Eu confesso a Ti que pelas minhas próprias forças eu não consigo. Está difícil, está doendo. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Nesta noite, eu quero abrir as portas do meu coração e pedir para o Senhor, Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu quero te aceitar nesta noite como Senhor e Salvador da minha vida. Vem fazer algo novo em mim. Usa a minha história, usa a minha vida, para que eu possa encontrar um propósito, para que eu possa ajudar outras pessoas que estão sofrendo, tanto quanto eu estou sofrendo nesta noite. Escreve meu nome no livro da vida, me parte da sua família. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar a Deus por esta pessoa, por esta vida, que eu tenho certeza que o Senhor está falando nesta noite. Desde manhã, quando eu estava preparando essa ministração, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. E essa ministração, ela tinha um endereço certo. Possa ser que eu nunca saiba para quem foi essa ministração. Com quem Deus está falando. Porém, eu peço que, se Deus falou com você nesta noite, se você está precisando de ajuda, se você está precisando de socorro, entra aí nas redes sociais, vai lá no Messenger, ninguém precisa saber. Me manda uma mensagem, eu vou entrar em contato com você, eu vou orar com você. Pai, que o Senhor, ó Deus, possa usar essa noite, que essa noite seja marcada no calendário de muitas pessoas como o dia de um novo nascimento. Que nesta noite, ó Pai, esteja acontecendo festa nos céus. A Tua palavra diz que existe festa nos céus quando uma pessoa se arrepende. Que nessa noite, ó Deus, os céus possam estar em festa por uma vida que te aceitou como Senhor e Salvador da vida. Com relação a nós que estamos aqui, colocamos também a nossa vida diante do Senhor. O Senhor conhece a cada problema que nós temos. O Senhor sabe exatamente a luta que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Só que em momento nenhum o Senhor fechou os olhos para nós. O Senhor está vendo tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que essa luta, ela já tem data marcada para terminar. Eu tenho certeza, Deus, que a vitória está muito próxima. Que algo novo o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer milagres, ó Pai. O Senhor vai trazer cura. O Senhor vai trazer libertação no nosso meio. Que vidas, ó Pai, serão salvas. Que vidas serão resgatadas. Porque tudo é para a Tua honra, para a Tua glória. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. E é nesse nome que nós agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas.
Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus, ele não se esquece de nós. Tudo na nossa vida tem um porquê. Tudo na nossa vida tem um porém. Somente Ele sabe. E um dia nós poderemos, ou nós estaremos frente a frente com Ele. E todas as nossas dúvidas, todas as nossas perguntas serão respondidas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor derrame sobre a sua vida da bênção, da cura, da sua proteção. Que você veja o filho dos seus filhos, que você prospere e que tudo te vai bem. Vão em paz, que o Senhor assim os abençoe. Amém? Antes da gente encerrar, eu já ia esquecendo. Olha só. Eu queria chamar aqui a Dona Nésia, eu queria chamar aqui a Simone, queria chamar aqui a pastora Neide, por favor, venham até aqui.